Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Maricampo em Cotovelo, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa D'Anta, a Rádio FM em Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executiva FM em Nísia Floresta, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e da Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Como Cristo, bom pastor, edificas a igreja, tu podes tudo. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Nesse 17º domingo do tempo comum, proclamamos em nossas liturgias o Evangelho segundo João, o capítulo 6 e o versículo de 1 a 15. Assim narra o evangelista: naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. E Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos,
Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com a sobra dos 5 pães, deixada pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No 17º domingo do tempo comum, a palavra de Deus, com relato da multiplicação dos pães, coloca em relevo o tema da partilha e da solidariedade. Tanto a primeira leitura, que é proclamada na liturgia do 17º domingo do tempo comum, quanto o Evangelho, falam do milagre da multiplicação dos pães, ou seja, nos fala do pouco que é compartilhado por muitos. Onde há partilha, não há fome. Quando o pão é partilhado, Deus realiza a multiplicação. Todos comem e ficam saciados, e no final sobra mais do que se tinha no início. Na primeira leitura, no segundo livro dos Reis, um homem trouxe para o profeta Eliseu 20 pães de cevada e de trigo novo. Era a oferta que se destinava aos sacerdotes do templo. O profeta não reteve essa oferta para si, mas ordenou seu servo que fosse repartida com todos. O servo resiste em cumprir a ordem de Eliseu, argumentando que era muito pouco para muita gente. Como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu, porém, insiste para que os pães fossem distribuídos, mostrando que a palavra do Senhor garante que todos comeriam e se fartariam. Quando o pão foi partilhado de fato, isso aconteceu. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda sobraram muitos alimentos. O relato da primeira leitura do segundo livro dos Reis se assemelha à narrativa da multiplicação dos pães realizada por Jesus e assim introduz o tema da partilha neste domingo. No tempo comum do ano B, nós lemos o Evangelho de Marcos. Entretanto, hoje, damos início à leitura do capítulo 6 do Evangelho de João, que nos acompanhará nos domingos seguintes. E o capítulo começa com a cena da multiplicação dos pães, em que Jesus deu de comer a milhares de pessoas, com apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus atravessa o mar da Galileia, e uma numerosa multidão o seguia. Ao subir a montanha e sentar-se com seus discípulos, ele levanta os olhos e vê uma numerosa multidão que vem ao seu encontro. A sua primeira preocupação foi com a fome do povo. Por isso pergunta a Filipe para experimentá-lo: onde vamos comprar pães para que estes possam comer? O evangelista fala que Jesus sabia o que iria fazer. Quer dizer, possui um conhecimento superior ao dos discípulos, entre os quais Filipe, que pensa em termos financeiros e conclui que 200 denários não bastariam para que cada um recebesse um pouco de pão. Ou seja, seria preciso muito dinheiro para socorrer a multidão faminta. Algo inteiramente fora das condições dos discípulos. André tem uma reação diferente. Ele traz a informação de que há um menino no meio da multidão com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Entretanto, o impasse continua. E o que é isso para tanta gente? Não obstante a desproporção, Jesus entra em ação e ordena que os discípulos acomodassem as 5.000 pessoas na grama daquele lugar ermo e afastado. Em seguida, antes de distribuir os pães entre as pessoas, ele os abençoou com uma prece de ação de graças. É muito importante prestar atenção sobre esse gesto. Narrando o sinal dos pães, o evangelista João sublinha que Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Todos comeram, ficaram saciados e os alimentos que sobraram encheram 12 cestos.
O evangelista observa que a Páscoa, a festa dos judeus, já estava próxima. Portanto, ele orienta o nosso olhar para a cruz e para a Eucaristia, em que Cristo se oferece a nós como pão da vida, que sacia a nossa fome, que nos alimenta, que nutre o nosso ser. Nesse contexto, pão partilhado e ação de graças evocam a Eucaristia, memorial do sacrifício de Cristo para a salvação do mundo. A Eucaristia é um grande encontro permanente do homem com Deus, em que o Senhor se faz nosso alimento e se oferece a si próprio para nos transformar nele mesmo. Na cena da multiplicação, é indicada também a presença de um jovem anônimo, que diante da dificuldade de dar de comer a tantas pessoas, põe em comum aquele pouco de que ele dispõe, 5 pães e 2 peixes. O milagre não se realiza a partir do nada, mas de uma primeira partilha modesta, daquilo que um jovem simples possuía. Jesus não nos pede aquilo de que não dispomos, mas nos mostra que, se cada um oferecer o pouco que tiver, realiza-se de novo o milagre. Deus é capaz de multiplicar o nosso pequeno gesto de amor e tornar-nos partícipes do seu dom. A multidão admira-se com um prodígio e vê em Jesus o profeta que deve vir ao mundo, a exemplo de Moisés, de Elias e Eliseu. Quer segurá-lo para proclamá-lo rei, pois viu que ele deu resposta ao problema da fome. A multidão limita-se ao pão material que comeram. Entretanto, o Senhor notou que eles estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, e por isso retirou-se de novo sozinho para o monte. Jesus não se utilizou da sua popularidade com a multiplicação dos pães para projetar-se como um rei terreno que, portanto, tem pretensões de governar sobre o povo. Não é esta a perspectiva de Jesus. Ele não busca resultados políticos em vista de seus projetos pessoais. O poder que ele exerce na perspectiva do serviço. Ele se debruça sobre o homem para saciar não apenas a fome material, mas sobretudo a fome mais profunda, a fome de orientação, de sentido da vida e de verdade, a fome de Deus. A multiplicação dos pães é um sinal. Por isso o Evangelho de João prefere falar de sinais e não usa o termo milagre, pois os acontecimentos realizados por Jesus apontam para uma realidade que vai além daquela apresentada imediatamente. Com a multiplicação dos pães, Jesus nos leva a ir além do pão material, pois o homem não se alimenta somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como sinal, nós somos chamados a nos perguntar: de que nós sentimos fome? O que nos falta para nos saciar? Somos chamados a redescobrir a importância de nos alimentar, não só de pão, mas da verdade, do amor, a nos alimentar de Cristo, a nos alimentar de Deus. Somos convidados a nos alimentar de Cristo, do seu corpo e do seu sangue, participando fielmente e com grande consciência da Eucaristia, para estarmos cada vez mais intimamente unidos a nosso Senhor. Não é o alimento eucarístico que se transforma em nós, mas somos nós que acabamos misteriosamente mudados por Ele. Cristo alimenta-nos, unindo-nos a si, atraindo-nos para dentro de si. Que sejamos, portanto, pessoas de partilha, para que o milagre da multiplicação dos pães possa continuar a acontecer. Que nos alimentemos da Eucaristia de Cristo, para sermos pessoas solidárias, pessoas eucarísticas, pessoas que promovem a unidade, pois há uma só esperança, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, que é como Deus é único e Pai de todos. Que sejamos solidários, que jamais falte às pessoas o pão necessário para uma vida digna, e as desigualdades sejam eliminadas, não com as armas da violência, mas com a partilha, a solidariedade e o amor. Jesus tomou os pães, deu graças a Deus Pai, repartiu entre os presentes, tanto quanto eles queriam. Repartiu entre os presentes, tanto quanto
É feliz quem escolheis e convidais para morar em vossos átrios. Saciamo-nos dos bens de vossa casa e do vosso templo santo. Jesus tomou os pães, deu graças a Deus Pai, repartiu entre os presentes tanto quanto eles queriam. Repartiu entre os presentes tanto quanto eles queriam. Vossa bondade nos responde com prodígios, nosso Deus e Salvador. Sois a esperança dos confins de toda a terra e dos mares mais distantes. Jesus tomou os pães, deu graças a Deus Pai, repartiu entre os presentes tanto quanto eles queriam. Repartiu entre os presentes tanto quanto eles... Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Podemos considerar a luxúria como um desejo intenso e descontrolado por prazer sexual, que leva a pessoa a buscar satisfação de maneira desordenada e irresponsável no sexo, prejudicando seus valores, relacionamentos e bem-estar. Esse vício capital transforma a busca natural pelo prazer sexual em um fim em si mesmo, dominando a razão e a ordem natural da sexualidade, que deveria ser orientada para o amor, a integração pessoal e o fortalecimento do vínculo afetivo e conjugal. A desordem causada pela luxúria instala-se lentamente, corroendo as defesas morais e espirituais da pessoa e resultando em uma sexualidade desequilibrada e lasciva. A luxúria impossibilita a pessoa de viver de modo casto e saudável, afetando não apenas o corpo, mas também o espírito, os pensamentos, a imaginação e as atitudes. A desordem instaurada pela luxúria é lenta e progressiva, corroendo as defesas da pessoa e alimentando sua imaginação com cenas libidinosas, o que desencadeia um desequilíbrio sexual cada vez maior. O vício da luxúria busca o prazer pelo prazer, sem nenhum compromisso com o outro, tornando a pessoa incapaz de estabelecer relações nobres e puras, buscando sempre tirar algum proveito sexual de seus relacionamentos. Santo Tomás de Aquino aborda a luxúria na Suma Teológica, onde ele analisa a natureza, a moralidade e as consequências desse vício. Segundo Santo Tomás, a matéria da luxúria são as concupiscências e os prazeres sexuais. A luxúria se refere ao desejo desenfreado pelos prazeres sexuais que se desviam da ordem racional e do propósito natural da sexualidade, como a procriação e a união conjugal. Assim entendida, a luxúria é um pecado, porque desordena a razão e a vontade, fazendo com que a busca pelo prazer sexual se torne um fim em si mesmo, em vez de ser um meio para o bem do matrimônio. A luxúria, portanto, é um vício capital, pois seu desejo intenso pode levar uma pessoa a cometer muitos outros pecados para satisfazer seus apetites sexuais. Como os vícios capitais têm um fim muito desejável, esse desejo leva a pessoa a cometer diversos pecados para alcançá-lo. Santo Tomás de Aquino lista várias consequências da luxúria, incluindo a cegueira do espírito, inconsideração, precipitação, inconstância, amor desordenado a si mesmo, ódio a Deus, apego excessivo à vida presente e desespero da vida futura. Em sua catequese
sobre os vícios e as virtudes, o Papa Francisco aborda a luxúria como um vício que envenena as relações humanas, especialmente na esfera da sexualidade. Ele ressalta que a luxúria é uma voracidade em relação ao outro, que transforma a pessoa em um objeto de satisfação. Ele enfatiza a necessidade de disciplinar a sexualidade para que ela seja uma expressão do amor verdadeiro e não de posse ou consumo. As formas de luxúria podem variar, incluindo adultério, fornicação, masturbação, estupro, pornografia, orgias, libertinagem e pensamentos impuros. Para combater a luxúria, a Igreja recomenda várias práticas, como evitar situações e conteúdos que possam despertar desejos impuros, buscar a graça de Deus através da oração, da confissão e da prática da Eucaristia, praticar a autodisciplina e a mortificação dos sentidos para fortalecer a vontade contra os impulsos desordenados, cultivar relações baseadas no amor verdadeiro e no respeito mútuo, em vez de relações baseadas na satisfação sexual. Para viver a sexualidade de forma ordenada, é necessário romper com as paixões que se instalam pouco a pouco na fantasia e abrir-se à graça de Deus e manter um coração puro, voltado para um amor autêntico e oblativo, bem como estabelecer relações nobres e saudáveis. A bem-aventurança, felizes os puros de coração, porque verão a Deus, destaca a importância de manter no coração puro, que sabe amar verdadeiramente e não permite que nada macule e enfraqueça esse amor. Jesus ensina que o coração é a sede de nossas verdadeiras intenções e que dele procedem as nossas decisões e ações. Portanto, manter o coração puro e alimentar a imaginação com imagens edificantes é essencial para vencer a luxúria e amar de forma integral, estabelecendo relações de amizade autênticas, puras e genuínas. Enfim, considerando que a luxúria é um grave desvio da ordem moral e espiritual, é necessário combatê-la com determinação, buscando a ajuda divina para que a pessoa possa viver a verdadeira liberdade e pureza de coração. Ouça toda semana nesta emissora o programa Naquele que me fortalece com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. Oração, comentário do Evangelho e reflexões. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece.
Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.